Deixem-me começar por vos dizer que Peter Terry era viciado em heroína. Nós éramos amigos na faculdade e continuamos a ser depois que eu me formei. Observem que eu disse apenas eu. Ele desistiu depois de alguns anos na faculdade. Depois que eu saí dos dormitórios e fui para um apartamento pequeno, nunca mais vi o Peter com frequência. Conversávamos online de vez em quando, mas houve um período que ele não ficou online por mais ou menos 5 semanas seguidas. Mas eu não estava preocupado. Ele era notoriamente viciado em drogas e maluco, então presumi que ele simplesmente parou de se importar. Mas uma noite, eu vi que ele estava online. E antes que eu pudesse iniciar uma conversa, ele enviou-me uma mensagem. David, precisamos de conversar. E foi quando ele me contou sobre a No End House, ou a Casa Sem Fim. Ela recebeu este nome porque ninguém jamais havia chegado à saída final. As regras eram bem simples e clichês. Chega à última saída do prédio e você ganhará $500. Haviam 9 quartos ao todo. A casa ficava fora da cidade e a cerca de 6 km da minha casa. Aparentemente o Peter tinha tentado e falhado. Como eu já disse, ele era viciado em várias coisas, então imaginei que as drogas tivessem vencido e que ele havia enlouquecido com algum fantasma de papel ou algo assim. Ele explicou-me que era difícil e que seria demais para qualquer um vencer aquele desafio. Achei natural, mas a verdade é que eu não acreditei nele. Seria tão difícil assim? Disse-lhe que iria ver sobre o assunto na noite seguinte, e por mais que ele tentasse convencer-me do contrário, $500 pareciam bons demais para ser verdade. Tive que ir e parti na noite seguinte. Quando cheguei lá, notei imediatamente algo de estranho no prédio. Vocês já leram alguma coisa que não devia ser assustador, mas que por algum motivo um arrepio percorre a vossa espinha? Eu caminhei em direção ao prédio e essa sensação de desconforto intensificou-se quando abri a porta da frente. O meu coração desacelerou e dei um suspiro de alívio quando entrei. O quarto parecia um lobby normal de hotel, decorado para o Halloween. Uma placa havia sido colocada no lugar de um trabalhador. Dizia: Sala 1, por aqui. Seguem mais 8. Chega ao fim e você vence. Eu ri e fiz o meu caminho até à primeira porta. A primeira área era quase ridícula. A decoração lembrava o corredor do Halloween de um supermercado, cheio de fantasmas e zombies animatrónicos que emitiam uns grunhidos estáticos quando se passava por perto. No outro extremo havia uma saída, a única porta para além daquela por onde entrei. Passei então pelas teias de aranha falsas e fui para o segundo quarto. Fui recebido por uma névoa quando abri a porta do quarto número 2. A sala definitivamente aumentou e havia uma aposta maior em termos de tecnologia. Não havia apenas uma máquina de fumo, mas também um morcego pendurado no teto e que voava em círculos. Apavorante. Parecia ter uma trilha sonora barata de Halloween. Mas não vi nenhum aparelho de som. Imaginei que deviam estar a usar algum sistema de PA. Passei por cima de alguns ratos de brinquedo que giravam e caminhei com o peito estufado até à próxima área. Estendi a mão para a maçaneta da porta e o meu coração caiu-me. Eu não queria abrir aquela porta. Uma sensação de pavor atingiu-me com tanta força que eu mal conseguia pensar. Mas a lógica dominou-me depois de alguns momentos de terror e eu simplesmente girei e entrei na sala ao lado. A sala 3 foi quando as coisas começaram a mudar. Superficialmente parecia uma sala normal. Havia uma cadeira no meio do piso revestida de madeira. Uma única lâmpada de canto que não iluminava bem a área, lançava apenas umas sombras no chão e nas paredes. E esse era o problema. Sombras. Plural. Com a exceção da sombra da cadeira, havia outras. Eu mal tinha entrado na porta e já estava com medo. Foi nesse momento que soube que alguma coisa não estava certa. Nem pensei muito enquanto tentava automaticamente abrir a porta por onde havia entrado. Mas já estava trancada do outro lado. Isto irritou-me. Havia alguém a trancar as portas enquanto eu avançava? Não havia como. Eu ia ter ouvido. Ou será que era uma fechadura mecânica ativada automaticamente? Talvez. Mas eu estava com muito medo para realmente pensar. Voltei-me de novo para a sala número 13 e as sombras desapareceram. A sombra da cadeira permaneceu, mas as outras desapareceram. Comecei a andar lentamente. Eu, quando era criança, costumava ter algumas alucinações. Então considerei que as outras sombras pudessem ter sido um fruto da minha imaginação.
Comecei a sentir melhor quando cheguei à metade da sala. Olhei para baixo, enquanto dava os meus passos, e foi então que eu vi, ou na verdade, o que eu não vi. A minha sombra não estava lá. Não tive tempo de gritar, corri o mais rápido que pude para a outra porta e lancei-me para o quarto seguinte sem pensar muito. O quarto número 4 era possivelmente o mais perturbador. Quando fechei a porta, toda a luz parecia que havia sido sugada. Fiquei ali, cercado pela escuridão e incapaz de me mover. Eu não tenho medo do escuro, nunca tive, mas fiquei absolutamente apavorado naquele momento. Toda a minha visão havia-me abandonado. Coloquei a minha mão à frente do rosto. E se eu não soubesse o que estava a fazer, nunca seria capaz de saber. Não via nada. Eu não conseguia ouvir nada. Foi um silêncio mortal. Quando estamos numa sala à prova de som, ainda conseguimos ouvir a nossa própria respiração. Nós ouvimos que estamos vivos, mas eu não conseguia. Comecei a cambalear depois de alguns momentos. O meu coração a bater rapidamente era a única coisa que eu conseguia sentir. Não havia nenhuma porta à vista, e eu nem tinha a certeza se havia alguma desta vez. O silêncio foi quebrado por um zumbido baixinho, e eu senti algo atrás de mim. Eu virei-me descontroladamente, mas eu mal conseguia ver o meu nariz. Eu sabia que algo estava lá, no entanto, independentemente do quão escuro estivesse. Eu sabia que algo estava ali. O zumbido ficou mais alto, mais próximo. Parecia cercar-me. Então eu soube que aquilo que estava a causar o barulho estava cada vez mais perto de mim. Dei um passo para trás. Nunca havia sentido este tipo de medo. Nem consigo ao certo descrever. Era medo verdadeiro. Eu não estava nem com medo de morrer. Eu estava com medo de qual seria a alternativa a isso. Estava com medo do que aquela coisa reservava para mim. Então as luzes piscaram por um segundo e eu vi. Nada. Eu não vi nada. A sala mergulhou novamente na escuridão e o zumbido tornou-se um grito selvagem. Gritei em protesto. Já não conseguia ouvir este barulho nem por mais um minuto. Comecei a correr para longe do barulho e comecei a procurar a maçaneta da porta. Quando girei a maçaneta depois de a encontrar, virei-me e caí no quarto 5. Antes de descrever este quarto, vocês têm que entender uma coisa. Eu não sou viciada em drogas, nunca tive histórico de abuso de drogas ou qualquer tipo de psicose, exceto as alucinações infantis que mencionei anteriormente. E estas só aconteciam quando eu estava realmente muito cansado ou tinha acabado de acordar. Quando entrei nesta casa sem fim, eu estava de cabeça limpa. Mas depois de sair do quarto anterior, a minha visão do quarto 5 era de costas. Estava a olhar para o teto. E o que vi não me assustou, simplesmente surpreendeu-me. As árvores cresciam na sala, mas por cima da minha cabeça. O teto era mais alto do que os outros e fez-me pensar do que é que estava no centro da casa. Decidi então olhar em redor. Era definitivamente a maior sala de todas. De onde eu estava não conseguia nem ver a porta. Vários arbustos e árvores tinham bloqueado a minha visão da saída. Até este ponto imaginei que os quartos ficariam cada vez mais assustadores, mas este era um paraíso comparado ao último. Presumi também que o que quer que estivesse no quarto 4 ficaria lá, mas eu estava incrivelmente errado. À medida que me aprofundei na sala, comecei a ouvir o que alguém ouviria se estivesse numa floresta. Os insetos, o bater das asas dos pássaros, eram a minha única companhia. E isso foi o que mais me incomodou. Eu ouvia os insetos e os animais, mas não os via. Comecei a perguntar o quão grande era esta casa. Do lado de fora, quando cheguei, parecia uma casa normal, mas definitivamente era maior, porque havia uma floresta inteira aqui dentro. Também não conseguia ver nenhuma parede. A única maneira que eu sabia que ainda estava lá dentro era porque o piso combinava com o dos outros quartos, sendo este de painéis de madeira escura. Continuei a andar e a esperar que a próxima árvore pela qual passasse revelasse uma porta. Depois de alguns momentos, senti um mosquito a voar no meu braço. Afastei-o e continuei. Um segundo depois, senti mais 10 a pousar na minha pele. Comecei a senti-los a rastejar para cima e para baixo nos meus braços, nas minhas pernas e até no meu rosto. Debati-me descontroladamente para os tirar todos, mas eles continuavam a rastejar para mim. Olhei para baixo e soltei um grito abafado. Era mais um gemido, para ser honesto. Não havia um único inseto em mim.
mas eu podia senti-los a rastejar. Ouvia-os a voar perto do meu rosto e a picar a minha pele, mas não os via em lado nenhum. Caí no chão e comecei a rolar descontroladamente. Eu estava desesperado. Odeio insetos, especialmente aqueles que eu não consigo ver nem tocar. Mas estes insetos podiam-me tocar de volta e estavam por toda a parte. Comecei então a gatinhar. Eu não tinha ideia para onde é que estava a ir. A entrada não estava à vista e eu ainda nem sequer tinha visto uma porta. Então simplesmente rastejei. A minha pele estava a contorcer-se devido à presença daqueles insetos fantasma. E depois daquilo que pareceram horas, encontrei uma porta. Agarrei a árvore mais próxima e apoiei-me, batendo inconscientemente nos meus braços e pernas, mas sem sucesso. Tentei correr, mas não consegui. O meu corpo estava exausto de rastejar e de lidar com aquilo que estivesse em cima de mim. Dei alguns passos trêmulos até à porta, agarrando cada árvore no caminho para me conseguir apoiar. Estava apenas a alguns metros de distância quando ouvi aquele zumbido baixo de antes. Vinha da sala a seguir e era mais profundo. Quase pude senti-lo dentro do meu corpo, como quando ficamos ao lado de um amplificador num show. A sensação dos insetos em mim diminuiu à medida que o zumbido ficava mais alto. Quando coloquei a mão na maçaneta, os insetos desapareceram totalmente, mas eu não a conseguia girar. Eu sabia que se alargasse, os insetos voltariam, e eu sei que não tinha como voltar para o quarto anterior. Apenas fiquei lá, a minha cabeça pressionada contra a porta marcada com 6 e a minha mão a girar a maçaneta. O zumbido era tão alto que eu não conseguia ouvir-me a pensar. Não havia nada que eu pudesse fazer a não ser seguir em frente. A sala 6 era a próxima. A sala 6 era o inferno. Fechei a porta atrás de mim, os meus olhos fechados e o zumbido nos meus ouvidos. Estava a cercar-me aquele som. Quando a porta fechou, o zumbido desapareceu. Abri os olhos. Estava surpreso e a porta que eu havia acabado de fechar tinha desaparecido. Agora era apenas uma parede. Olhei em volta em estado de choque. A sala era idêntica à sala 3. A mesma cadeira e candeeiro, mas desta vez com a quantidade correta de sombras. A única diferença real é que não havia porta de saída, nem sequer a porta por onde eu havia entrado. Como disse antes, eu nunca tive problemas de instabilidade mental, mas naquele momento achei que estava louco. Não gritei, não fiz nenhum som. No início, arranhei a parede suavemente. Eu sabia que a porta devia estar em algum lugar. Comecei a passar a mão onde seria a maçaneta. Comecei a arranhar a parede freneticamente com as 2 mãos. As minhas unhas estavam a ser lixadas e até a pele contra a madeira. Caí silenciosamente de joelhos. O único som da sala era de arranhões incessantes na parede. Eu sabia que estava lá. A porta tinha estado ali. Eu sabia que ela tinha de estar ali. Eu sabia que tinha de conseguir passar por aqui. Tu estás bem? Saltei do chão e girei-me com um movimento. Encostei-me na parede atrás de mim e vi aquilo que falava comigo. Até hoje arrependo-me de ter virado. Havia uma menina. Estava a usar um vestido branco macio até aos tornozelos. Tinha longos cabelos loiros até às costas e uma pele branca e olhos azuis. Mas ela foi a coisa mais assustadora que eu já vi. E já sei que nada na minha vida vai ser tão enervante quanto aquilo que vi nela. Porque enquanto olhava para ela eu vi outra coisa. Onde ela estava, eu vi aquilo que parecia ser um corpo de um homem, só que maior que o normal e coberto de pelos. Estava nu da cabeça aos pés. Mas a sua cabeça não era humana e os dedos dos pés eram cascos. Não era o diabo, mas naquele momento parecia muito bem ser. Tinha uma cabeça de carneiro e um focinho de lobo. Foi horrível. Eles eram a mesma forma. Não consigo descrever, mas eu via-os ao mesmo tempo. Era como se compartilhassem o mesmo lugar naquela sala. Era como olhar para 2 dimensões ao mesmo tempo. Quando via a menina, via a forma. E quando via a forma, via a menina. Não conseguia falar. Eu mal conseguia ver. A minha mente estava revoltada contra aquilo que eu estava a tentar processar. Eu já tinha sentido medo antes na minha vida, mas nunca fiquei tão assustado como quando fiquei aqui preso. Apenas fiquei lá a olhar, à espera daquilo falar comigo. Não havia saída. Eu estava presa aqui com aquilo. E então falou novamente. David, devias-me ter ouvido. Quando ela falou, eu ouvi as palavras da menina, mas a outra forma falava através da minha mente, numa voz que eu não consigo descrever. Não havia outro som.
A voz continuou a repetir aquela frase na minha mente e eu concordei. Sinceramente, não sabia o que é que estava a fazer. Estava a enlouquecer, mas não conseguia tirar os olhos daquilo que estava à minha frente. Até que caí no chão. Achei que tinha desmaiado, mas o quarto não me deixou. Eu só queria que isto acabasse. Eu estava de lado, com os olhos bem abertos, e a forma a olhar para mim. A correr pelo chão estava um daqueles ratos de brincar, movidos a bateria do segundo quarto. A casa estava a brincar comigo. Por alguma razão, ver aquele rato tirou a minha mente das profundezas onde eu estava. Olhei ao redor da sala. Eu tinha de sair de lá. Eu estava determinada a fugir da casa, viver, e nunca mais pensar neste lugar. Eu sabia que aquele quarto era um inferno, e eu não estava pronto para fazer residência lá. No início foram apenas os meus olhos que se moveram. Procurei nas paredes qualquer tipo de abertura. A sala não era assim tão grande, então não demorou muito para eu absorver todo o layout. O demónio ainda me provocava. A voz ficava mais alto e a forma permanecia enraizada onde estava. Coloquei a minha mão no chão, levantei-me e virei-me para examinar a parede atrás de mim. Então vi algo que não acreditei. A forma estava agora bem nas minhas costas, a sussurrar na minha mente de como eu não deveria ter vindo. Senti a sua respiração na nuca. Recusei-me a virar novamente. Havia um grande retângulo riscado na madeira, com uma pequena parte amassada no centro. Bem diante dos meus olhos, vi um 7 grande que eu próprio tinha gravado na parede sem pensar com as minhas unhas. Eu sabia o que aquilo era. A sala 7 ficava logo além daquela parede, onde havia ficado a sala 5 momentos atrás. Não sei como é que eu havia feito isto. Talvez fosse apenas o meu estado de espírito na época, mas eu havia criado a porta. Na minha loucura, eu tinha riscado na parede aquilo que precisava. Uma saída para o quarto 7. Aquele quarto estava perto. Eu sabia que o demónio estava bem atrás de mim, mas por algum motivo ele não me conseguia tocar. Fechei os olhos e coloquei as minhas mãos no 7 à minha frente. E empurrei-o. Empurrei-o mais forte que pude. O demónio agora estava a gritar ao meu ouvido. Disse-me que eu não queria ir embora. Disse-me que este era o fim, mas que eu não ia morrer. Eu ia morar lá, no quarto 6 com ele. Empurrei e gritei em plenos pulmões. Eu sabia que isto ia acabar no momento que eu atravessasse a parede. Fechei os olhos e o demónio desapareceu. Fiquei em silêncio. Virei-me lentamente e fui recebido pela sala, como quando entrei. Apenas uma cadeira e um abajur. Eu não podia acreditar, mas não tinha tempo a perder. Voltei-me para o 7 e dei um salto para trás. Vi finalmente uma porta. Não era aquela que eu tinha riscado com as minhas mãos quando havia chegado, mas era uma porta normal, com um 7 nela. Todo o meu corpo tremia. Demorei um pouco para girar a maçaneta. Fiquei ali por um tempo a olhar para a porta. Não podia ficar no quarto 6, não conseguia. Mas se este era o quarto 6, eu nem conseguia imaginar o que é que o 7 tivesse reservado. Devo ter ficado por ali mais ou menos uma hora, apenas a olhar para aquele número grande 7. Finalmente, respirei fundo, girei a maçaneta e abri a porta. Tropecei quando entrei. Estava mentalmente e fisicamente exausto. A porta atrás de mim fechou-se e eu percebi onde estava. Estava lá fora. Não do lado de fora, como no quarto 5, mas na verdade do lado de fora. Os meus olhos arderam, eu queria chorar. Caí de joelhos e tentei, mas não consegui. Eu finalmente estava fora daquele inferno. Nem me importei mais com o prémio ou com aquilo que me havia sido prometido. Virei-me e vi que a porta pela qual tinha acabado de passar era a porta de entrada da casa. Fui até ao meu carro e fui para casa, a pensar como seria bom apenas um banho. Quando cheguei a casa senti-me desconfortável. A alegria de deixar a casa sem fim havia desaparecido e o pavor crescia lentamente no meu estômago. Sacudi-o como um resíduo da casa e fui até à porta da minha. Entrei e subi imediatamente para o meu quarto. Lá na cama estava o meu gato, Baskerville. Foi a primeira coisa que vi durante toda a noite e estendi a mão para acariciá-lo, mas ele bateu na minha mão. Recuei em estado de choque porque ele nunca havia feito isto, mas pensei, tanto faz, é um gato velho. Entrei no chuveiro e preparei-me para aquilo que esperava ser uma noite sem dormir. Depois do banho fui para a cozinha preparar alguma coisa para comer. Desci as escadas e entrei na sala de estar. E o que eu vi ficaria para sempre gravado na minha mente. Os meus pais estavam caídos no chão,
nus e cobertos de sangue. Foram mutilados, astados quase não identificáveis. Os seus membros haviam sido removidos e colocados ao lado dos seus corpos, as suas cabeças apoiadas nos seus peitos. Tudo de frente a mim. A parte mais perturbadora era as suas expressões. Eles estavam a sorrir, como se estivessem felizes em ver-me. Vomitei e chorei ali na sala de estar. Não sabia o que é que tinha acontecido. Eles nem sequer moravam comigo naquela época. Eu estava mal. E então foi quando eu vi uma porta que nunca existiu antes. Uma porta com um grande 8 rabiscado com sangue. Eu ainda estava na casa. Eu estava na minha sala de estar, mas estava no quarto 7. Os rostos dos meus pais sorriam cada vez mais quando me apercebi. Eles não eram os meus pais, não podiam ser, mas pareciam exatamente iguais a eles. A porta marcada com 8 ficava do outro lado da sala, atrás dos corpos mutilados à minha frente. Eu sabia que tinha que seguir em frente, mas naquele momento desisti. Os rostos sorridentes invadiram a minha mente. Vomitei de novo e quase desmaiei. E então, o zumbido voltou. Estava mais alto do que nunca, mas este zumbido obrigou-me a avançar. Comecei a mover-me lentamente, aproximando-me da porta e dos corpos. Eu mal conseguia ficar de pé, muito menos andar. E quanto mais me aproximava dos meus pais, mais perto ficava de tirar a própria vida. As paredes tremiam com tanta força, parecia que iam desmoronar. Mas ainda assim os rostos sorriam para mim. Quando me aproximei, os seus olhos seguiam-me. Estava agora entre os dois corpos, a poucos metros da porta. As mãos desmembradas abriam caminho pelo tapete na minha direção, enquanto os seus rostos continuavam a encarar-me. O novo terror tomou conta de mim e eu comecei a andar mais rápido. Eu não queria ouvi-los falar. Eu não queria que as vozes deles combinassem com as dos meus pais. Então eles começaram a abrir a boca e as mãos deles ficaram a centímetros dos meus pés. Num ato de desespero, comecei a correr em direção à porta, abria e batia bem atrás de mim. Quarto 8. Depois do que acabei de vivenciar, eu sabia que não havia mais nada nesta porra desta casa que eu não pudesse sobreviver. Não havia nada além do fogo do inferno no qual eu não estava preparado. Infelizmente, subestimei as habilidades da casa sem fim. As coisas ficaram ainda mais perturbadoras, mais aterrorizantes e mais indescritíveis nesta sala. Ainda tenho dificuldade em acreditar no que vi na sala 8. Mais uma vez, a sala era uma cópia das salas 3 e 6, mas sentado na cadeira, que geralmente estava vazia, desta vez estava um homem. Após alguns segundos de descrença, a minha mente finalmente aceitou o facto de que o homem na cadeira era eu. Não era alguém que se parecesse comigo. Era o David Williams. Eu aproximei-me. Precisava de ver melhor, mesmo tendo a certeza do que já estava a ver. Ele olhou para mim e notei lágrimas nos seus olhos. Por favor, não faças isto. Não me magoes. O quê? Perguntei. Quem és tu? Eu não te vou magoar. Sim, vais. Ele estava a soluçar. Vais magoar e eu não quero que faças isso. Ele sentou-se na cadeira com as pernas para cima e começou a balançar para trás e para a frente. Na verdade, tinha uma aparência bastante patética, especialmente porque ele era eu, idêntico em todos os sentidos. Ouve, mas afinal quem és tu? Estava agora a poucos metros do meu doppelganger. Foi a experiência mais estranha de todas. Estar ali, a conversar comigo mesmo. Eu não estava propriamente com medo. Ainda. Porquê é que tu és? Tu vais magoar? Tu vais magoar? Se quisesses ir embora, podias ir embora, mas vais magoar. O que é que estás a dizer? Acalma-te, ok? Vamos tentar descobrir o que é que se está a passar. E foi então que eu vi. O David estava a usar as mesmas roupas que eu, exceto por uma mancha vermelha na camisa bordada com o número 9. Tu vais magoar, por favor, não me magoes. Os meus olhos não deixavam aquele número no seu peito. Eu sabia exatamente o que era. As primeiras portas eram claras e simples, mas depois de um tempo ficaram um pouco mais ambíguas. O 7 havia sido riscado por mim numa parede, pelas minhas próprias mãos. O 8 estava marcado com sangue acima dos corpos dos meus pais. Mas o 9, esse número estava numa pessoa. Uma pessoa viva. Pior ainda, uma pessoa que se parecia exatamente comigo. David? Tive de perguntar. Sim, tu vais-me magoar. Vais-me magoar.
Ele continuava a soluçar e a balançar-se. Ele respondeu quando o chamei. Ele era eu, até a voz era igual. Mas esse 9... Fiquei a andar por uns minutos na sala enquanto ele soluçava na cadeira. A sala não tinha outra porta, assim como a sala 6. A porta pela qual entrei também não existia. Presumi que desta vez não conseguiria marcar uma nova porta na parede com as unhas. Estudei as paredes do chão, em redor da cadeira. Enfiei-me debaixo da cadeira para ver se via alguma coisa. Mas não havia nada. Havia apenas uma coisa debaixo da cadeira. Uma faca. Anexada estava uma etiqueta que dizia: para David, da administração. Tive vontade de vomitar. A última coisa que eu queria mexer era naquela faca debaixo da cadeira. O outro David ainda chorava incontrolavelmente. A minha mente estava a girar, num sótão de perguntas sem resposta. Quem é que pôs isto aqui e como é que sabiam o meu nome? Sem falar no facto de que, ao me ajoelhar, também senti que aquela cadeira estava a soluçar em protesto. Era demais para processar. A casa e a administração da casa estavam a brincar comigo este tempo todo. Os meus pensamentos, por algum motivo, voltaram-se para Peter e perguntei-me se ele havia chegado aqui ou não. Talvez, se ele tivesse feito isso, eu encontrasse o Peter Terry a soluçar nesta mesma cadeira em vez de mim, a balançar-se para trás e para a frente. Afastei estes pensamentos da cabeça. Eles não importavam. Peguei na faca debaixo da cadeira e imediatamente o outro David ficou quieto. David, disse ele na minha voz, o que é que achas que estás a fazer? Levantei-me no chão e apertei a faca que tinha na mão. Eu vou sair daqui. O David ainda estava sentado na cadeira, embora agora estivesse calmo. Olhou para mim e deu um leve sorriso. Eu não sabia se ele iria rir ou me estrangular. Lentamente, levantou-se da cadeira e ficou de frente para mim. Foi estranho. A sua altura e a maneira de como ele estava combinavam comigo. Senti o cabo de borracha na faca e apertei-o com mais força. Eu não sei o que eu estava a planear fazer com isto, mas tive a sensação de que ia precisar dela. Agora, a sua voz era um pouco mais profunda do que a minha. Eu vou-te magoar. Vou-te magoar e vou manter-te aqui. Não lhe respondi. Apenas ataquei-o e mandei-o para o chão. Pus-me em cima dele e olhei para baixo, com a faca em posição. Ele olhou para mim, aterrorizado. Era como se eu me estivesse a olhar no espelho. E então aquele zumbido voltou, baixo e distante, embora eu sentisse no meu corpo. O David olhou para mim enquanto eu olhava para mim mesmo. O zumbido ficava cada vez mais alto e eu senti algo de mim a estalar. Com um movimento, bati a faca no seu peito e rasguei. A escuridão caiu sobre a sala e eu senti-me a cair. Era diferente de tudo o que eu havia experienciado até então. Eu senti-me leve, coberto de escuridão. E então uma profunda tristeza tomou conta de mim. Estava perdido, deprimido, com vontade de morrer. A visão dos meus pais entrou na minha mente. Eu sabia que não era real, mas eu já tinha visto aquilo. E a mente às vezes tem dificuldade em distinguir o que é real e o que não é. A minha tristeza só se aprofundou. Acho que fiquei no quarto 9 pelo que pareceram dias. A última sala. E era exatamente isso. O fim. A casa sem fim. Naquele momento desisti. Eu sabia que ficava naquele estado intermediário para sempre, acompanhado por nada além de escuridão. Nem mesmo o zumbido estava lá. Havia-me perdido em todos os sentidos. Não me conseguia sentir, não conseguia ouvir nada. A visão era completamente inútil aqui. Procurei sentir um gosto na boca, mas nem isso encontrei. Senti que estava desencarnado, completamente perdido. Eu sabia onde estava. Este era o inferno. O quarto 9 era o inferno. E foi então que aconteceu. Uma luz. Uma daquelas luzes estereotipadas, estilo o fim do túnel. Senti o chão a subir debaixo de mim e fiquei de pé. Depois de 1 ou 2 momentos a reunir os meus pensamentos e sentidos, consegui caminhar lentamente em direção àquela luz. À medida que me aproximei dela, ela tomou uma forma. Era uma fenda vertical na lateral de uma porta sem identificação. Passei lentamente pela porta e voltei ao ponto de partida, a entrada da casa sem fim. Estava exatamente como havia deixado, vazio, decorado com aqueles enfeites infantis do Halloween, mas depois de tudo o que aconteceu naquela noite, eu ainda estava muito desconfiado de onde realmente estava. Depois de alguns momentos de normalidade, olhei em redor, a tentar encontrar algo diferente.
Sobre a mesa havia um envelope branco, simples, com o meu nome escrito à mão. Intensamente curioso, mas ainda mais cauteloso, reuni coragem e abri-o. Dentro havia uma carta, também escrita à mão. David Williams, parabéns! Chegaste ao fim da Casa Sem Fim. Por favor, aceite este prémio como um símbolo de grande conquista. Administração. Junto com a carta estavam 5 notas de $100. Eu não conseguia parar de rir. Ri pelo que pareceram horas. Ri enquanto saía para o meu carro e ri enquanto conduzia para casa. Ri quando entrei na minha garagem. Ri quando abri a porta da frente da minha casa e vi um número gravado na madeira. 10.